Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, continuando o estudo da doutrina espírita. Hoje vamos falar um pouquinho do bem e o mal. Assuntinho bacana esse, que nos traz bastante reflexões. Como de costume, né, vamos iniciar esse encontro, né, levando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, agradecendo pelo dom da vida, pedindo discernimento, paz, que possamos cumprir nossas tarefas terrenas da melhor maneira possível. E que assim seja. Ajustadinho aqui que parece estar um pouco torto hoje. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho do conceito de bem e do mal. É evidente, né? O conceito pela doutrina espírita. Não é um conceito etimológico, nem um conceito filosófico. Vamos ver que quanto maior a responsabilidade, a instrução, maior a responsabilidade, né? Então, o homem instruído tem mais responsabilidade de praticar o bem. Aqui, para quem gosta de quadrinhos, né, é bem o Homem-Aranha, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade de praticar o bem. E aí nós vamos fazer agora leitura, né? Hoje, em especial, a gente vai tratar do livro dos Espíritos. Esse tema tá lá na parte terceira, no capítulo 1, questões 629 a 646, não vamos ler todas. Também depois vamos ler um pouquinho as duas outras questões que tem a ver, que é a 748 e 749. Também iremos analisar a obra Gênesis, no capítulo 3 da obra Gênesis. Capítulo esse dedicado ao bem e o mal, tá? Capítulo todo esse dedicado ao bem e o mal, capítulo 3. Vamos fazer só a leitura também de alguns itens, né? Lembrando, pessoal, depois, né, cada um faça também, recomendo fazer a leitura desses temas, ter as obras, se organizar por estudo, né, criar um estudo sistemático aí. O que a gente tem feito é dar um norte para vocês, buscar dar uma direção a ser seguida, mas o estudo tem que ser contínuo. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? Então, questão 529, 600 já fala da moral e depois vai falar do bem e do mal. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus, observância da lei divina. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Interessante aqui, tudo faz pelo bem de todos, porque assim cumpre a lei de Deus, né? Então, a doutrina espírita é bem clara que a lei de Deus, ela impõe que façamos o bem a todos. Aliás, está lá no Evangelho, né? Jesus deixou claro que é fazer, né, conosco, fazer com outro que gostaríamos que fizesse conosco, né? Praticarmos o bem, tá? Então, a lei moral que pode estar por moral é se distinguir o bem do mal. E o bem sempre vai estar baseado na lei de Deus. Não há na lei de Deus maldade, condutas maldosas. Toda maldade, a gente vai ver aqui, não procede da lei divina. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infligi-la. Então, pessoal, o mal é a negação da lei de Deus. A lei de Deus perpetua o bem. Então, o bem é sempre fazer cumprir a lei de Deus. Então, essas maluquices que tem alguns fundamentalistas religiosos, seja de que caminho for, que justificam o mal na lei de Deus, estão plenamente equivocados. E aí, talvez aqui a gente, claro, está analisando sobre a ótica espírita, sobre a ótica cristã, mas não é possível imaginar um ser divino que propague o mal. Então, todas essas situações que vêm ocorrendo aí há milênios, né, baseado, se matando em nome de Deus, tendo preconceito em nome de Deus, não são leis divinas, são a má interpretação que o homem dá da lei divina, né?
para você ter ideias, a segregação racial, principalmente nos Estados Unidos, né? Uma justificativa dela é baseada numa interpretação bíblica, entendeu? Então não há para se imaginar que Deus propôs leis que vai contrário a nós realizarmos o bem. Então essas interpretações equivocadas se justifica a escravidão, se justifica matança em nome de um suposto Deus, o meu Deus em favor do seu outro Deus, né? Aí se pega, voltando para nós cristãos que faz a leitura da Bíblia, o Velho Testamento. Então não, o bem é tudo conforme a lei de Deus. Então não há dentro da lei de Deus nenhum justificativo para se praticar o mal. Tá ok? Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bom do que é mal? Isso é interessante, né? Temos nós, nessa condição que estamos, discernimento para distinguir o que é o bem e o mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então a doutrina, os espíritos são muito claros dizer que nós temos sim possibilidade de distinguir isso, e Deus nos deu a inteligência para isso. E uma análise mais, né, profunda, se você parar para fazer uma reflexão de fato, mesmo quando a gente comete uma atitude que não é bondosa, a gente sabe que essa atitude não é. E há um consenso comum que todo mundo sabe o que é uma atitude, o que é o praticar o bem e o que é praticar o mal, né? O que a gente vê é que muitos justificam a prática do mal, como eu disse anteriormente, sobre uma justificativa espiritual ou divina que não tem nenhum amparo na lei de Deus, que é praticar o bem. Questão 632. Estando sujeito a erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Aqui a pessoa está induzida, ela está analisando erroneamente, né? Até às vezes ela pode ser induzida ao erro. Tem até essa figura dentro do direito, para quem é da minha área e sabe, né? Erro excusável e inexcusável. Olha o que disse aqui os espíritos. Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não vos enganareis. Então, os espíritos recorreram ao Evangelho de Cristo. Vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Então, o que você não quer que faça com você, isso você já tem como você não justificar um erro. Então, se você não gostaria de ser traído, não tem como você justificar uma traição. Por exemplo, se você não gosta de ser ofendido ou de ser uma ofensa que leve até a uma dor física ou psicológica, não tem como você justificar uma ofensa, uma atitude sua que cause dor física ou psicológica para outrem. Então tá bem claro, tá? Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis excesso, verificai que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça ao homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitarei a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, esse sofrimento que a gente vê é em razão da punição em que nós acabamos sofrendo em não atender a lei do bem e não atender essa lei natural. Eu achei bacana o exemplo do Espírito deram, né? De fato, se a gente come além do que precisamos, a gente se sente mal, passa mal, né? Quem nunca, né? No final de semana aí, você já comeu um churrasco, uma coisa exagera na comida ou exagera na bebida e fala, nossa senhora, tô mal, exagerei e tal. Então, tendo um sofrimento porque ultrapassou aquilo que necessita. E assim é para as demais coisas na vida, né? Então, a nossa ação ou omissão em praticar o bem ou o mal vai causar um sofrimento, mas da gente que causa, porque a lei de Deus não tem maldade. E continuando aqui, pessoal, essa questão do bem e do mal,
As demais questões, né, depois leiam, são várias, mas a gente, né, como tá um caminho mais introdutório tudo, tá dando um norte para vocês. Também a questão aqui que pode vir à mente, os espíritos trazem a resposta, é a questão 748 e 749. Você vê que na doutrina espírita ela é impressionante. Aqui só para dar um exemplo, por exemplo, mas poxa, se eu tenho que praticar o bem para eu sobreviver, por exemplo, a legítima defesa. Então, eu fui gravemente ofendido e para que eu possa sobreviver a essa ofensa, eu tenho que proferir uma maldade, né? Uma maldade para essa pessoa que está me dando essa ofensa desmedida. Até a lei trata disso, chama-se legítima defesa, que você pode fazer em seu favor ou um favor de terceiro, né? Então, como que fica isso para a doutrina espírita? Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassino, ou seja, né? Excusar é perdoar Deus o assassino, só necessidade ou pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem tentar contra do seu agressor, deve fazê-lo. Então, se você conseguir preservar a sua vida, né, de uma maneira que vá te dar legítima defesa, você vai poder assim realizar, tá? Aí fala aqui também outra questão da guerra. Aqui só voltando, ele fala assim, desde que o agredido, então o que está sofrendo agressão, possa preservar sua vida sem atentar contra do seu agressor. Então, assim, você preservaria a sua vida sem atentar contra dele, mas é difícil, né, numa situação se for de vida ou morte, né, por exemplo, o cara atirou em você e você tem uma arma, né, como que vai ser esse assassino? Depois eu vou até dar uma melhor olhada sobre essa ótica aqui. Eu tinha feito a leitura da parte da questão e da obra e não tinha ainda depurado um pouco mais agora com essa leitura que eu fiz agora, que me deu um pouquinho mais de dúvida, né? Porque claro que aqui, né, ele está falando do assassínio, né? Que é o assassinato, né? Então, se você matar alguém, mas está defendendo o princípio, não, essa escusa é razoável. Mas aqui ele fala desde que o agressivo possa preservar sua vida sem tentar contra a de seu agressor. Mas às vezes a única maneira que você tem é de atentar contra a vida dele. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor nisso. 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, ou seja, você é obrigado a fazer. Mas é culpado da crueldade que comete, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade em que proceda. Então, uma coisa é o soldado na guerra que mata por dever, né? A força o constrange, né? O Estado, quem seja lá superior, constrange fazer, ou até a situação constrange fazer. Mas ele não pode agir com crueldade, ele tem que ter um senso de humanidade, né? Claro que é cada caso a caso, tá? Mas é engraçado como a doutrina trata disso, né? Aí ela fala que quanto mais condenáveis aos Deus, o parricídio ou o infanticídio, ambos são igualmente, porque todo crime é um crime, né? Falando do infanticídio. Então tem pra você ver, tem um tópico dedicado ao assassínio aqui na doutrina espírita. Então, pessoal, tá bem claro que nós temos inteligência para distinguir o bem do mal e que o mal é tudo aquilo contrário à lei divina. E a lei divina é uma lei de amor, tá? Então não se justifica esses crimes cometidos por radicais, igual a gente vê recentemente também nos Estados Unidos, né, malucos, né? Entram em escolas, matam crianças. Muitos falam que Deus já teve, né? Tudo. O cara falou que ouviu Deus, que está fazendo em nome de Deus, ou os terroristas islâmicos, né? Então, assim, é dos dois lados, né? Cristãos cometendo um absurdo sob a justificativa de Deus, usando uma interpretação bíblica absurda, pessoas também desviadas do Islã, que praticam atos também sobre uma suposta perdão de Deus. Não há isso, tá? A doutrina é bem clara. E aí a gente, dando continuidade nesse tema, a gente vai falar um pouquinho também da Gênesis, no capítulo 3. Dando continuidade aqui, né? Lembram? O livro do Espírito traz a base de toda a doutrina e aí as outras posteriores do Pentateuco sempre vem trazer com maior profundidade determinados temas. Só para... não, aqui é mesmo o que eu vou falar aqui.
já o comentário que eu vou fazer sobre essa questão que a gente vai tratar agora no capítulo 3 do livro A Gênese. Item 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto quem finalmente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, o livro A Gênese reflete, né, ele confirma, né, ratifica o que fala o livro dos Espíritos, de que a maldade não provém de Deus, ela provém dos homens. Item 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e as do que lhe independe da vontade. Entre os últimos se incluem os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convenienciais que criou para si mesmo e que não se compreende na ordem da natureza. Por isso que, muitas vezes, se ele afigura mal e justo aquele que consideraria justo e admirável, se ele conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita, e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação que não lhe seja compreensível. Então, tem os flagelos naturais que ocorrem, tá vendo, né? Apesar que se a gente parar para pensar numa interpretação um pouco mais holística, né, geral, os flagelos naturais que o homem tem sofrido, e parece que com cada vez mais frequência, isso é responsabilidade nossa mesmo, né? Afinal, a gente tem um planeta que a gente não está cuidando. E muitos ainda justificam que não, que é isso, vamos derrubar um monte de árvore. Podemos, né, derrubar todas as árvores aí. Olha lá o que já nos fizeram aonde, não tem problema poluir. Não, vamos comer cada vez mais proteína animal, vamos colocar mais gado, mais porco, mais galinha para ser criado absurdamente de forma não humana. Vamos destruir as florestas, que isso não vai ter reflexo nenhum. E não é, né? Aliás, o consenso hoje de quem é sério é que o efeito de aquecimento do planeta é real. Isso não há um aquecimento cíclico, esfriamento e aquecimento do planeta, mas a gente está acelerando, né? E quem não faz isso e escreve até artigos pode ver a origem, né? Geralmente são pessoas pagas para escrever por interesse de grandes empresas aí que preferem que as coisas fiquem assim, não tem preocupação nenhuma, compromisso nenhum com o futuro, né, dos seus filhos. Eu acho impressionante pessoas que fazem isso, tem filhos, netos, vendem uma promessa, falam coisas, né, mas estão destruindo o planeta e parece que não estão vendo e que quem vai pagar a conta vão ser os seus sucessores, né. O item 5 traz uma proteção bem bacana aqui no livro A Gênese. O item 5 do capítulo 3 faz uma observação bem importante. Tendo o homem que progredir, os males que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar o meio de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade induziria a procurar o melhor. O espírito se ele entorpeceria na atividade, nada evitaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impede para a frente na senda do progresso. Então a doutrina também tem esse lado consolador, né? Os males, que é responsável de nós, também acabam nos forçando a que a gente progrida, reflita e evite cometer esses males, né? Tem aquele ditado, né? Não dá para cometer o mesmo erro duas vezes, tá? E aí o item 8 diz o seguinte: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evita-lo sempre o que eu queria. Então o mal provém de nós e nós temos sim meios de evitá-lo. E para evitar, o que a gente faz? Cumpre as leis divinas. Pessoal,
É interessante também que a doutrina deixa bem claro que quanto maior a instrução do homem, maior o compromisso dele de praticar o bem. Tá? Isso daí a gente vai, diante já do tempo da aula, eu vou finalizar essa questão do homem instruído e vou fazer uma leiturinha da obra O Consolador e também para a gente finalizar esse tópico aqui, tá? Mas é aquilo, tá? Quanto mais vocês estão estudando aqui, a gente tem estudado conjuntamente, maior a nossa responsabilidade, tá? Não se esqueça. Ai, cara, ser ignorante. Aí você vai demorar mais para evoluir. E para finalizar, Joana de Ângeles. Jesus e sofrimentos. Quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre o inquiria se realmente desejavam a saúde ou criam que ele os poderia curar. Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer. Complementando-se um no outro, tornam-se essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. Então, pessoal, a gente quer evitar o sofrimento, melhorar, né, e não cometer mais maldade, como nós estamos vendo, a gente tem que querer e crer. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos.